a great day for science, it is a great day for humanity. Olá, Carmo Fonseca. Neste ano em que se falou de ciência como nunca, que acontecimento científico destacaria? 2020 foi sem dúvida o ano da consagração da molécula de RNA, quer pelo sucesso da vacina, quer pela atribuição do Prémio Nobel à tecnologia CRISPR, que é um processo que também usa a molécula de RNA. O RNA é um ácido nucleico, portanto é da mesma família que o tão conhecido DNA. É uma molécula que transporta informação. Temos um tipo essencial de DNA, mas temos muita variedade de RNA. Há muitas moléculas de vários tipos de RNA nas nossas células e estão envolvidas em praticamente todas as funções. Ou seja, não haveria vida, não haveria células vivas sem com participação das moléculas de RNA. Devo dizer que o RNA mensageiro é apenas um destes múltiplos tipos. Agora, o que é novo é esta nossa capacidade de manipular o RNA para tratar doenças ou fazer vacinas. Comecemos por esta nova forma de imunização, as primeiras vacinas da história baseadas em RNA mensageiro. Following an extremely thorough and scientifically rigorous review, the FDA has authorized the Pfizer vaccine. And it concluded that it is safe and effective against COVID-19. Surpreendeu-a a rapidez com que foi possível chegar a uma vacina tão nova? Eu não fiquei surpreendida. Aliás, eu e todos os meus colegas da comunidade de RNA estávamos a torcer para que isto acontecesse. É o culminar de estudos de décadas. Nós tínhamos vários colegas da sociedade de RNA que há várias décadas lançavam esta ideia e trabalhavam arduamente no sentido de poder pôr em prática. Portanto, nós sabíamos, por muito trabalho anterior que tinha sido feito, que em princípio era possível fazê-la. Agora, se seria possível fazer uma vacina em menos de um ano, foi realmente um dos grandes acontecimentos científicos. Nós temos este casal, estes dois investigadores de origem turca, mas que desenvolveram toda a sua atividade como médicos e investigadores na Alemanha, mas há uma série de outros investigadores espalhados pelo mundo. Por exemplo, uma investigadora húngara que emigrou para os Estados Unidos e que depois veio juntar-se à equipa na Alemanha da BioNTech, porque tinha feito alguns progressos, alguns avanços que foram muito relevantes agora para adaptar à vacina. Durante estas décadas, ninguém ligava a estas pessoas que estavam a fazer estes trabalhos sobre RNA e não foi em 11 meses que surgiu um milagre. Não há milagres em ciência, é tudo resultado de um trabalho de longos anos de investimento. Portanto, são absolutamente infundados e resultam, no fundo, de desconhecimento os receios que algumas pessoas têm manifestado quanto à rapidez do processo. Quanto à rapidez do processo, não é preciso ter receios. Agora, relativamente à segurança da vacina, é algo que temos que nos basear nos ensaios que já foram feitos, já foram testadas as vacinas em milhares de pessoas, mas vamos ter que continuar a monitorizar, porque obviamente vai haver agora grupos específicos de pessoas com determinadas patologias que vão ter que ser muito bem monitorizadas para saber como vão reagir à vacina. Portanto, isto é um processo em curso. E disse que no caso de haver uma mutação do vírus, será fácil adaptar a vacina, mais fácil do que noutro tipo de vacinas? Sem dúvida, porque a grande vantagem e a novidade que a tecnologia do RNA traz para fazer vacinas é que é muito mais rápida.
O que a tecnologia do RNA traz de novo é uma maior rapidez no processo de fabrico e um fabrico muito dirigido a uma determinada informação. Ou seja, se o vírus se alterar e for preciso, ou se surgir um novo vírus e for preciso rapidamente preparar uma vacina, a tecnologia do RNA vai permitir chegar aí mais rápido do que as tecnologias mais convencionais. E já estão aprovados no mercado 2 medicamentos baseados em RNA. O primeiro medicamento a ser aprovado foi em 2016 e é um medicamento que atua sobre o RNA mensageiro e consegue corrigir uma doença pediátrica que se chama atrofia muscular espinal, que é uma doença dramática porque as crianças perdem a força muscular e deixam de se poder movimentar e acabam por deixar de respirar. E já há mais de 11 mil crianças em todo o mundo que estão vivas graças a este tratamento e várias das quais em Portugal. E agora, em 2018, foi aprovado um segundo medicamento que atua e que está a ter muito bons resultados numa outra doença genética e que, por acaso, é uma doença genética muito frequente em Portugal. Conhecida em Portugal como a doença dos pezinhos. Conhecida em Portugal pela doença dos pezinhos. Não havia cura nenhuma e temos vários doentes em Portugal a ser tratados com este medicamento inovador. E há muitos outros que estão na calha. O tal período de décadas que foi necessário para resolver problemas, mas que agora que as primeiras terapias estão realmente a ter sucesso quando administradas a doentes, eu acho que vai ser muito mais rápido começarem a surgir outras. Em teoria, abrimos uma nova via e que é expectável que vamos conseguir, pela primeira vez, obter curas para muitas doenças que têm ficado órfãs de tratamento há muito tempo. Em relação ao cancro, o que é possível esperar? Em relação ao cancro é também extremamente interessante porque recentemente percebeu-se que a imunoterapia do cancro, ou seja, usar o nosso próprio sistema imune para combater o tumor, é uma metodologia muito eficaz. O problema é que os tratamentos atuais de imunoterapia não são muito específicos e, portanto, o sistema imune torna-se reativo contra o cancro, mas também se torna reativo contra algumas das nossas próprias células e isso causa graves efeitos secundários à terapia. A vacina de RNA é uma maneira de nós dirigirmos essa agressividade do sistema imune especificamente contra o cancro. E aí a ideia de fazer uma vacina de RNA tinha exatamente como núcleo a ideia de ser uma vacina rápida. Porque se nós tivermos um doente com cancro, nós não podemos ficar um ano à espera de fazer uma vacina para o tratar, porque estamos a falar em vacinas personalizadas, uma vacina dirigida contra o cancro daquela pessoa especificamente. E foi aí que surgiu a ideia de usar esta tecnologia do RNA para, em cerca de um mês, passarmos do conhecimento muito detalhado de um determinado cancro de um doente para conseguir injetar uma vacina de RNA nesse mesmo doente. E, portanto, este conceito da rapidez torna-se absolutamente fulcral. Aliás, antes da pandemia, a investigação da BioNTech estava precisamente focada no tratamento do cancro. Exatamente, e com ensaios clínicos já reportados em doentes com melanoma, com resultados extremamente promissores. Imagine a tailored cancer therapy for every individual cancer patient. A therapy that is tailored to the individual makeup of the patient. Vários investigadores têm afirmado que a questão não é saber se estas terapias baseadas em RNA serão o futuro, mas a questão é quando. Quando é que isso vai acontecer? Temos esta conversa simbolicamente numa ponte, porque considera que estamos nessa fase de transição para uma nova era. Vê esse futuro próximo ou a ponte é muito longa? Se nós pensarmos na ponte como o nosso caminho para o futuro, em termos científicos, a ciência é ilimitada, porque cada vez que nós avançamos, a ponte é infinita. Queria referir que nós temos um grande desafio pela frente
para além de tratar estas doenças genéticas, para além de tratar melhor o cancro, nós temos um grande desafio que é o envelhecimento. E mesmo o envelhecimento começamos a pensar que ele é possível de ser revertido. E talvez as moléculas de RNA e os tratamentos focados em RNA nos possam trazer surpresas no futuro próximo sobre este assunto. E sei que no seu caso não atira esse cenário de reverter o envelhecimento para muito longe. Eu não atiro para muito longe porque nós hoje já temos muito conhecimento que nos faz estar absolutamente confiantes de que é possível reverter o envelhecimento. É uma questão de conseguir o como. No fundo é como esta vacina, agora é aprovada. como esta vacina, Sabia-se que era possível, não se sabia exatamente como. E depois tudo depende de quanto investimento se faz e quantas mentes brilhantes se dedicam a um determinado assunto. Cresceu numa altura em que ser cientista não era algo em que se pensasse como uma profissão. Como é que foi o seu percurso e o que é que a trouxe à ciência? A ciência foi algo que eu encontrei pelo caminho. Eu sentia um enorme prazer pessoal quando no ensino secundário comecei a entrar em contacto com o que era fazer experiências, o que era observar a natureza e fazer experiências para perceber as coisas, os fenómenos na natureza. E depois não me passava pela cabeça que eu poderia fazer parte deste processo. E realmente foi quando cheguei à faculdade e comecei a ter aulas com um professor que nos mostrava as pessoas que faziam as descobertas, que depois apareciam no livro que nós estudávamos. Eu comecei a imaginar, e se eu conseguisse fazer uma descoberta? E a seguir tive o mesmo professor, que foi o professor David Ferreira, convidou-me para no verão ir para o laboratório, para o seu laboratório de investigação, e de repente eu comecei a fazer experiências e comecei a descobrir coisas que nunca ninguém tinha visto antes. E aí eu nunca mais consegui deixar de ser cientista. E num texto que escreveu sobre o professor, que já citou, o professor David Ferreira, conta que nas aulas dele, de Biologia Celular, sonhava com qual seria a sensação de fazer uma descoberta. Qual é? É uma sensação de um enorme prazer e de uma enorme realização. É difícil de descrever, mas é uma satisfação plena, é uma satisfação que nos enche completamente. E também queria aproveitar este momento para prestar uma grande homenagem a um político que foi o professor José Mariano Gago e que tornou possível ser cientista em Portugal. Muito obrigada e boas descobertas em 2021. Muito obrigada. It is a great day for science. It is a great day for humanity.